O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos, graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos, meus filhos, o dia santo do Natal de Nosso Senhor. Por isso o Padre deseja com toda a alegria desejar a cada um de vocês, a cada uma das famílias que estão aqui, um feliz e santo Natal. Que o menino Jesus encontre morada em vossos corações, em vossas casas. O que é que significa nós celebrarmos o Natal? Meus filhos, este menino que está reclinado na manjedoura não é qualquer menino. Este menino que repousa nas palhinhas do colchão de uma manjedoura, na pobreza de uma gruta em Belém, não é qualquer menino. Ele é Deus. Celebrar o Santo Natal significa, meus filhos, nós celebrarmos Deus que desceu do céu e veio cá na terra morar conosco. Deus veio ao nosso encontro e se fez homem como nós. E Deus fez isso porque nós, infelizmente, desgraçadamente, havíamos nos perdido. Nós estávamos perdidos em trevas, distantes de Deus. Já não sabíamos mais o caminho para voltar para casa. Já não sabíamos mais o caminho do céu. Então Deus, em sua bondade, Ele veio nos resgatar. Ele veio nos salvar. Quando nós olhamos para o menino Jesus, nós entendemos o amor que Deus tem por você, porque Deus, apaixonado por você, Ele não quis te perder, e por isso Ele enviou o seu Filho para te resgatar. Resgatar do quê, Padre? Resgatar de toda a iniquidade, de todo o pecado que nos afasta de Deus e nos deixa nas trevas. Por isso o Natal é uma festa luminosa,
porque a luz de Deus iluminou as nossas vidas. A luz de Deus veio iluminar os nossos passos, para que nós descobríssemos novamente o caminho de volta para o Pai. O padre quer agora fazer algumas explicações um pouco mais difíceis, então eu peço paciência para vocês. Nós, meus filhos, acreditamos em apenas um Deus. Não existem vários deuses, não. Somente um único Deus criou o céu e a terra. Um único Deus governa todo o universo. Apenas um único Deus sustenta todas as coisas criadas. Não podem ter mais deuses. Padre, como é que nós sabemos que tem apenas um Deus? Bom, existem várias maneiras de nós provarmos isso. Desde o fato de que o próprio Deus disse isso, o Antigo Testamento, Deus se revela. E Ele diz que Ele é único. Não existe outro Deus além dEle. Mas, se nós olharmos para a natureza, é tudo muito coerente. Imagina se houvessem dois deuses. Aí tem um Deus que diz o seguinte: não, a chuva não vai mais molhar. E aí outro diz: não, vai molhar. E aí os dois começam a brigar, vira uma confusão. Aí tem dia que a chuva molha, tem dia que a chuva não molha, vira uma confusão, porque tem dois deuses. Eles brigam entre eles, aí gera uma confusão. Aí um dia um Deus fala assim: não, o fogo não vai mais queimar. E o outro Deus diz: não, vai queimar. E aí começa a pegar fogo, e aí um Deus vai queimar, o outro não vai queimar, mas que confusão. Desde que o mundo é mundo, o fogo queima, sim ou não? Desde que o mundo é mundo, a água molha, sim ou não? Porque só tem um Deus que criou o fogo e a água. Ou seja, a natureza, ela possui uma coerência, ela não muda. A água sempre vai molhar, o fogo sempre vai queimar, o vento sempre vai soprar. Isso mostra que quem fez a natureza, quem fez o universo, só pode ser um único. Só que tem um detalhe: Deus, que é único, só tem um Deus. Ele nos revelou que na sua intimidade existem três pessoas. O mistério da Trindade. Esse mistério, meus filhos, fique muito tranquilo. Nós só iremos conseguir começar a compreender ele no céu. O mistério da Trindade é uma das coisas mais maravilhosas que nós iremos contemplar no céu. No céu haverão muitas coisas extraordinárias para nós conhecermos, contemplarmos, nos alegrarmos. Mas sem sombra de dúvida, a Trindade é aquilo que mais vai impactar o nosso coração. O fato, porém, é que Deus nos revelou que na sua intimidade existem três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Não são três deuses, não podem ser. É apenas o único Deus. Por isso, as três pessoas, que é o único Deus, são perfeitamente coerentes. Não existe a possibilidade do Pai querer uma coisa e o Filho outra. Não tem como. Tudo aquilo que o Pai quer, o Filho quer também. Ora, nesse mistério trinitário, o que é que aconteceu? Deus criou o céu e a terra, que foi o que nós ouvimos na primeira parte do Evangelho de hoje. E Deus criou o céu e a terra como? Com a sua palavra. Deus, meus filhos, não tem corpo. Você tem corpo, sim ou não? Ele está acordado ou está meio dormindo? Ai, padre, missa cedo, né? Ai, terminou tarde ontem a ceia. Você tem corpo, sim ou não? Sim. Deus não tem corpo. Para você fazer a ceia de ontem, você usou as suas mãos, você usou as suas narinas para poder sentir cheiro, para ver se já estava no ponto. Você usou o seu paladar para experimentar, para ver se não ia perder o sal, para todo mundo depois não ficar reclamando: ai, está salgado esse negócio. Ou seja, para você fazer a sua ceia, você usou o seu corpo. Deus, para fazer o céu e a terra, não usou o corpo, porque Ele é Espírito. Padre, então como é que Deus fez o céu e a terra? Fez com a sua palavra. Faça-se a luz. E a luz se fez. Ou seja, Deus cria por meio do verbo. O que é um verbo? Um verbo é uma palavra que ela exprime uma ação. Por exemplo, levanta a mão. Levanta.
Beleza, isso é um verbo. No imperativo, levanta a mão, pronto. O padre disse a palavra, todo mundo levantou a mão. Tudo bem, tem que falar umas 3 vezes, né? Deus só fala uma. Ou seja, o verbo de Deus, ele cria todas as coisas. O fato, porém, é que este verbo não é uma palavra como nossa palavra, não. O verbo de Deus é uma pessoa, é o Filho, é a segunda pessoa da Trindade. Por isso o Pai criou o céu e a terra por meio do Filho. O Pai disse o seu verbo, e então as coisas se fez. Esse verbo que foi dito é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho. E é justamente este verbo que se faz carne, porque quem se encarnou não foi o Pai. Quem se encarnou na noite santa do Natal, nasceu para nós, não foi o Espírito Santo. Quem nasceu foi o Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo de Deus. Por isso São João ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, que é puro Espírito, ele quis se unir a um corpo. Deus, que não tem corpo, ele quis ter um corpo para morar junto de nós. Padre, por que Deus quis ter um corpo? Porque nós, meus filhos, não somos como os anjos. Os anjos também não têm corpo, mas nós temos. E Deus, para mostrar para nós o seu imenso amor, Deus para mostrar para nós a comunhão que Ele tem com a gente, Deus para mostrar que nós somos suas criaturas queridas, Deus para mostrar para nós que agora já não tem mais barreira entre nós e Deus, Ele se faz homem e Ele nos ama com um corpo, nos ama com um coração. Nesta criancinha, nesse menininho repousando na manjedoura, pulsa um coração humano, um coração apaixonado, um coração que palpita, e este coração está pulsando e batendo, dizendo: eu te amo, eu te amo. De tal maneira que nós não podemos mais mendigar amor das criaturas. Ninguém mais tem o direito de dizer: ah, ninguém me ama. Mentira! Olha para o menino Jesus. Por quem este coração bate? Por você. Se não existisse você, não existiria ele, porque ele se fez criança. Ele assumiu um coraçãozinho apaixonado por causa de você. Veja o amor deste Deus. Se Deus fez isso por nós, meus filhos, então nós também precisamos fazer algo por Ele. E o que é que Ele deseja de nós? Deseja que o amemos. O que Deus cobra de nós? Amor. Só isso. Mais nada. E um amor muito concreto, um amor muito palpável, um amor na sua igreja. Finalizo essa reflexão dizendo que antes da encarnação, antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, era até tolerável, entre aspas, outras religiões. Era até compreensível que existissem outras religiões antes da encarnação. Mas depois de Jesus nascer, não é mais possível outras religiões. Porque Deus entrou na história. Deus entrou na história e Jesus de Nazaré veio para nos fundar uma religião. Jesus fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, para que nesta igreja, que é uma família, nós pudéssemos amar Ele e receber o seu amor. Antes da encarnação, era até, com muitas aspas, possível e tolerável outras religiões, mas a partir do momento em que o menino se faz carne, ele entra na história, a história é dividida antes de Deus e depois de Deus entrar na história, antes de Cristo e depois de Cristo. Agora, depois de Cristo, só existe uma religião, a religião verdadeira, a religião do Deus vivo, a Igreja Católica. Por isso, nesse dia santo, meus filhos, nos alegremos pelo nascimento do menino, nos alegremos pelo amor com o qual Ele nos amou e nos alegremos pela Igreja
que Ele nos deixou. Se não fosse essa igreja, nós não celebraríamos o mistério do Natal, o mistério do seu amor. Como é bom ser católico. Como é bom nós termos a Eucaristia. Não pense que esse nascimento ficou lá no passado. Não. Esse nascimento se faz carne sobre o altar na Santa Missa de hoje. Hoje, para nós nasceu o menino, porque na consagração o menino Jesus estará na hóstia santa. E nós, que temos um coração preparado pela confissão, iremos receber o menino Jesus. Santo Antônio de Pádua, ele diz assim: por que Jesus se fez uma criança? E ele responde: porque assim como quando você insulta uma criança, imagina que você faz uma malvadeza com uma criança, você judia dela, ela fica triste, ela chora, mas aí então você vai lá e pega uma rosa, pega um docinho e leva para essa criança e faz uma brincadeirinha com ela. Ela logo esquece a ofensa, abre o sorriso e corre para os braços daquele que judiou dela. Assim também é o menino Jesus. A gente judia dele com o nosso pecado, a gente pisa nele com a nossa indiferença, a gente humilha Jesus com as nossas iniquidades, mas basta que nós peguemos uma rosa do arrependimento, banhada em lágrimas de uma confissão contrita, ele abre um sorriso e nos abraça e esquece a nossa ofensa. Jesus se fez criança para nos mostrar como é que Ele lida com a nossa iniquidade. Basta um pedido de perdão, basta um brinquedinho para o menino Jesus, pronto, ele já esqueceu tudo e volta a brincar com a gente. Por isso não tenhamos medo, meus filhos, de nos aproximar do menino Deus. É o nosso Senhor, é o Messias, é o nosso Salvador. Feliz Natal!